isso aumenta a chance de ter uma lesão por pressão. Olha, 4 coisas que eu falei que a gente consegue cuidar, né? Sem muita tecnologia, né? Sempre estar observando esse paciente, né? Se ele está úmido já troca. A urina é muito mais prejudicial do que as fezes para a integridade da pele, guarde isso. A questão do atrito, então usar uma superfície de proteção para diminuir essa questão do atrito. Passar o hidratante, ali também vai diminuir o atrito. O cisalhamento, saber mudar, fazer a transferência desse paciente, né? Fazer a mudança dessa pessoa que está na sua casa, que está na cama e vai para a cadeira, que está da cadeira e vai para o vaso sanitário. Isso daí é muito importante, a gente precisa aprender isso, né? Coisas simples que fazem uma grande diferença. E mudar o decúbito, mudar a posição dessa pessoa, porque às vezes a pessoa, por N situações, não consegue mudar sozinha. A gente, quando está incomodado, ficou muito tempo sentado, a gente se ajeita, não é? Então, às vezes não é todo mundo que consegue fazer essa mudança, tem essa sensibilidade, essa percepção de que precisa mudar a posição do corpo. Uma outra questão que está relacionada muito à lesão por pressão é a imobilidade, né? Então, às vezes a pessoa sofreu um AVC, um derrame, ou sofreu uma fratura que precisou ficar mobilizada, usar aqueles fixadores, né? Então tá impedida ali de se movimentar, é um paciente que vai ter mais risco. Então a gente tem que observar, ver aquilo que a gente consegue aliviar de pressão de tempo em tempo desse paciente, tá? A questão, eu falei da sensibilidade, o paciente às vezes fica mais comatoso, não tem tanto essa percepção, paciente paraplégico, tetraplégico, que não sente, né? Então vai abrir lesão e ele não vai nem perceber, né? Então a gente tem que ser os olhos dele, né? A gente tem que estar ali junto, observando e fazendo os cuidados, né? Se a pessoa já teve uma lesão anterior, ela tem mais chance de ter. Uma região de cicatriz nunca vai ter a mesma força do que uma pele que nunca foi machucada, tá? Então atentar, se ele já teve, nossa, grandes chances de ter uma recidiva, tá? Tem a questão própria do envelhecimento, né? Que traz essa fragilidade da pele, né? Todas as funções da pele ficam comprometidas, né? Fica diminuída quando a pessoa vai no envelhecimento natural, né? Então, a questão do envelhecimento é um complicador também, mas tem as questões assim internas do próprio paciente, nível de nutrição, obesidade, nível de inflamação de vasos, de veias e artérias, né? O quanto de obstrução isso tem. Vamos pensar que paciente que fuma, por exemplo, paciente que fuma, ele faz uma inflamação dos vasos, das artérias e das veias. Então, se esse vaso está inflamado, está doente, ele vai ter mais dificuldade de levar o suprimento, não é? Se a pessoa tem anemia, por exemplo, ela vai ter mais dificuldade de chegar ao oxigênio, chegar ao suprimento para aquela região. Então são vários os fatores, nunca é uma coisa só, tá? Mas juntando tudo isso, a gente tem condições de diminuir a chance ou aumentar a chance desse paciente ter uma lesão por pressão. Então, tem muita coisa que dá para fazer, né? Para prevenir as lesões por pressão. Vamos começar a colocar em prática, né? As pessoas que sofrem com lesão por pressão geralmente ficam muito tempo internadas ou em tratamento à base de antibiótico. Por quê? Como a pele perdeu a pele, né, a ferida está aberta, é uma porta de entrada para bactérias. E dependendo do grau de infecção que esse paciente está sofrendo e também das defesas do paciente, essa infecção que antes era só na ferida, ela pode ser uma infecção que vai se espalhando pelo corpo. E aí a gente dá o nome de sepsis, que é uma infecção generalizada. E isso acontece, a maior complicação das lesões por pressão é a sepsis. E isso no estágio onde os antibióticos já não conseguem agir, pode ser
uma predisposição à morte, né? Então a gente sabe que as lesões por pressão aumentam a mortalidade em 10%. Olha isso, né? Às vezes a gente acha que não é nada tão sério, essa ferida já está há bastante tempo, nunca, né, teve nada, mas aumenta o risco de morte dessas pessoas, tá? Como a gente sempre disse, sempre ouviu dos avós, das mães, dos pais, né, que prevenir é sempre melhor do que remediar, com a lesão por pressão não é diferente. A gente previne muito sofrimento, né, e a gente consegue prevenir muito gasto, principalmente para a família, para os serviços de saúde que cuidam dessas pessoas, né. Então, pensar que às vezes a gente fica preocupado em gastar, mas não tem nem ferida, eu vou gastar dinheiro para quê, né? Às vezes é um custo e benefício que vale a pena, porque uma lesão por pressão, ela chega a ser até 4 vezes mais cara do que você prevenir uma lesão por pressão. Pense nisso, né? Então os gestores também de hospitais, de clínicas, é uma continha que precisa fazer, porque para o serviço também sai muito mais barato a gente prevenir. E para o paciente nem se fala, né, gente? O nível de sofrimento, de desconforto que tem, né? Falando dos estágios de pressão, a gente classifica a lesão por pressão em estágios, tá? Então, o estágio 1, esse estágio que ainda a pele está coberta, tá? A pele não rompeu, mas a gente já percebe essa mancha vermelha e esse eritema, tá? Às vezes fica um pouquinho mais quente a região. Geralmente o paciente que tem a sensibilidade sente muita dor nesse estágio, sabe? Muito desconfortável para ele, mas ainda aquela pele está íntegra, certo? O estágio 2 é quando já essa lesão já acometeu a pele, tá? Mas só a pele. Às vezes faz uma bolha, às vezes essa bolha já rompe e fica a epiderme ali bem exposta, às vezes um pouquinho mais profundo da epiderme à derme, tá? Mas ainda só está na pele, tá? Claro, quanto menor a região, o aprofundamento, mais fácil o tratamento, né? Mas muitas vezes a gente negligencia e isso tende a evoluir, tá? O estágio 3 é quando a lesão ela já cometeu toda a pele, mas também já pegou um pouquinho ali da gordura, porque debaixo da pele a gente tem a gordura, tá? Então é o estágio 3, né? Então ela pode assim ter bastante secreção, bastante exudato que a gente fala, né? Ela pode ter odor, tá? Ela pode ter aquele tecido assim mais necrosado que a gente fala, que é amarelo, assim, bem pegajoso, assim, ou aquela escara, né, aquela crosta preta, tá? No estágio 3 também a gente vai acabar observando isso. E o estágio 4 é quando já perdemos a pele, perdemos o tecido adiposo, que é a gordurinha ali, que faz o acolchoamento, e nós já estamos aí nas regiões assim de músculo, de face. A face é sabe aquela capinha que a gente vê que recobre o músculo, assim, é meio transparente, meio brilhante, né? Então essa é a face. Então, às vezes já acometeu a face, o músculo, às vezes um tendão, uma cartilagem, às vezes a gente consegue ver o osso. Aí realmente é uma situação assim bem difícil, né? Bem difícil. Às vezes a gente consegue achar túnelzinho, sabe? Um buraquinho que você coloca uma pinça e entra lá, uma pinça tem um buraquinho. Então são as lesões de nível 4, tá? Não existe classificação maior que nível 4, tá? O máximo que é nível 4. Uma ferida que chegou numa dimensão dessa, por mais bonitinha, por mais no processo de cicatrização que ela esteja, a gente sempre vai falar que ela é uma lesão de nível 4. Tá?
E tem situações que a gente não consegue estadiar, que a gente fala, não consegue falar qual é o ponto, até que ponto ela está agindo, né? Ela está comprometendo. Quando tem aquela escara preta, aquela crosta preta, a gente não consegue classificar. Provavelmente ela vai ficar entre a lesão de estágio 3 ou 4, mas eu preciso retirar fazer esse desbridamento para poder dimensionar, tá? Existem lesões que aparecem também como um roxo muito escuro ali, muito localizado. Isso mostra para mim que a lesão é bem profunda.